Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de honra, uma grande honra estar aqui hoje nesse segundo congresso, no Congresso dos Jovens, onde nós temos aqui o pastor Juliano Fraga, que na verdade ele dispensa apresentação, né, pastor? E eu preciso dizer aqui que o culto hoje foi abençoado, a tua palavra mexeu, tocou no coração de todos, pastor. Parabéns pela sua vida espiritual. Eu queria que o pastor pudesse falar um pouquinho para os ouvintes a respeito da mensagem principal da noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus poder estar aqui na AD Filadélfia, o pastor Eduardo, e o convite que me fizeram, e o privilégio de poder participar dessa festa. E a festa ela já foi norteada por um tema, que é Apocalipse 3:11, texto inserido à igreja de Filadélfia. E nós trabalhamos o livro do Apocalipse e também a igreja de Filadélfia. Cristo se apresentando a ela como aquele que é santo, verdadeiro e tem a chave de Davi. E também o relatório dos homens é diferente do relatório dos céus, porque a igreja de Filadélfia para os homens tem pouca força, mas para Deus ele colocou a ela uma porta aberta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E que fecha, ninguém abre. E ele disse à igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, se a igreja guardar a palavra, ele guarda a igreja do período de tribulação que virá sobre toda a terra. E por fim, encerra-se com uma promessa maravilhosa: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas ele diz: eis que venho sem demora. E no versículo 12 ele encerra dizendo: ao que vencer, farei de ti coluna no meu templo. Templo pagão nos terremotos em Filadélfia desmoronava e caía em ruínas, mas nós, em Cristo, somos uma coluna que não se abala. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só mais uma perguntinha, pastor. Você está sabendo, né, do nosso problema migratório. Eu não quero que o pastor entre em detalhes, né, mas é muitos problemas, muitas dificuldades, muitas inseguranças, medos. E ninguém melhor do que o senhor, que já passou por tantas dificuldades, a gente que acompanha a vida do senhor desde o passado. Dá um conselho para nós, um acalento, uma palavra de acalento para as pessoas procurar, né, em Deus esse consolo. Na verdade, eu creio que quando nós nos rendemos a Cristo e temos uma vida em Deus, é Ele que direciona todas as coisas. Vivemos pela fé. Se Ele permitir que aconteça, Deus tem seus propósitos, que são maiores que os nossos. Creio que Ele pode guardar como Ele pode permitir. Quem conhece a vontade de Deus? Os pensamentos dele são mais altos. Claro que nós não gostaríamos de ver ninguém voltando, retornando. Tudo aquilo que passa uma pessoa que ele tem que retornar preso, enfim. E isso é triste para a família, mas como eu disse, o justo viverá pela fé. E viver pela fé, mesmo sem ver a vitória, não entender o que está acontecendo, ele está no controle. Se ele permitir, ele tem propósitos. Se ele trouxe para cá e foi ele que trouxe, ele guarda, e assim deve ser o cristão e a igreja, acreditando que ele está no controle de todas as coisas. Mas a minha oração é que Deus guarde, Deus preserve e que continue aonde está, sendo um adorador, confiando em Deus, buscando em oração, e Deus é sabedor de todas as coisas. Pastor, para encerrar, eu sei que o senhor é muito ocupado. Para encerrar, eu vou fazer uma perguntinha final. Hoje o senhor pregou para jovens, a igreja cheia de jovens. E o que eu vejo, pastor, inclusive o senhor até comentou sobre as redes sociais na pregação do senhor. O que eu vejo é o seguinte: os jovens estão buscando o influencer fora. E às vezes nós temos, não vou usar a palavra influência, não sei se o irmão gosta de pastores, eu gosto de usar a palavra influência, mas nós temos pessoas, líderes religiosos capazes da gente poder ter exemplo de vida. Os jovens precisam buscar esse exemplo na casa, né? Exemplo, voltar a inspirar a família, ter a família como inspiração, ter um homem de Deus como inspiração. Então, uma palavra para os jovens. Há um jovem por nome Josias, começou a reinar criança. O pai dele era Minon, o avô Manassés. Diferente do jovem Timóteo, que recebeu uma herança de fé, diz Paulo, da mãe Eunice e avó Lloyd, o Josias recebeu uma herança drástica. Pai e avô idólatra, feiticeiros. Contudo, diz a Bíblia que Josias seguiu os passos do seu pai Davi. O seu pai biológico não era Davi. Se você não tem uma influência próxima
Busquem alguém que deixou um legado de fé para você se espelhar. Galeria da Fé em Hebreus 11, somos rodeados de uma nuvem de testemunhas, homens que a terra não era digna de recebê-los e que nós olhamos para eles para fortalecer a nossa fé. E se não encontrarem ninguém, tem aquele que é autor e consumador da nossa fé. Não precisa buscar fora, dentro nós temos. Glória a Deus. Meus ouvintes, vocês viram aí um pouquinho do pão que nós alimentamos hoje, pela graça de Deus, foi uma bênção. Deus agiu aqui. E aqui encerra a ansiedade dos meus ouvintes. Você vai conseguir uma entrevista com o pastor Juliano Fraga? Tá aí, gente, eu consegui. Primeiramente, agradeço a Deus por isso e agradeço ao pastor que eu acompanhei a história do senhor. O senhor, numa entrevista, o senhor fala que no começo o senhor houve pastores que abençoou o senhor na carreira. E saiba de uma coisa, esse meu programa, que é um programa da Raiz Filadélfia, o Senhor está abençoando ele com a tua palavra. Glória a Deus. Feliz. E em nome de todos os meus ouvintes, em nome de toda a igreja Filadélfia, eu agradeço ao pastor e nós, pode ter certeza, nós vamos continuar orando para o pastor, para a sua família, e que Deus continue prosperando a tua vida financeira e a tua vida espiritual e o seu ministério. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus.